Porque quando você estuda a história de Jesus, você vê que Jesus, ele viveu aqui durante 30 anos como um homem comum. Mas ele não pecou, ele estava ali sempre em comunhão com o Pai. Mas foi quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo vem em forma de pomba sobre Jesus. E ele fala assim, Deus dos céus diz para Jesus, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o Espírito Santo, ele revela para Jesus quem Jesus era, o Filho de Deus. E a partir daquele momento, Jesus, ele começa a manifestar o reino de Deus na terra. Foi através do Espírito Santo que Jesus começou então a curar os enfermos, que Jesus começou então com os sinais, com as maravilhas. Só que agora Jesus vai embora. E os discípulos, mas e agora? Jesus estava tão bom, o Senhor aqui, o Senhor vai embora. E a última coisa que Jesus falou para os discípulos, antes deles subirem aos céus, ele falou assim, olha, fica aqui em Jerusalém, porque virá aquele que vai dar a vocês poder. Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E Jesus, ele deu aquela promessa, mas ele falou assim, ei, fica aqui em Jerusalém. Isso significa que para você viver a promessa que Jesus tem para você, você precisa obedecer. É que a gente, muitas vezes, a gente quer acessar a promessa de Deus, a gente quer acessar a bênção de Deus, fazendo o que a gente quer, indo para o lugar que a gente quiser, fazendo o que a gente acha que tem que fazer. Ah, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Ah, Jesus quer que eu faça? Ah, não sei, mas eu quero fazer. Então você não está preocupado com aquilo que Jesus quer que você faça, mas você quer a bênção que Jesus tem para você. Mas Jesus fala para os discípulos, ei, fica aqui em Jerusalém, esperando, porque vocês serão batizados, porque vocês receberão o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão a minha testemunha. Mas ele falou, fica aqui em Jerusalém. Ei, os discípulos ficaram. E provavelmente ficou meio estranho, porque eles não estavam vendo nada, não tinha barulho, não tinha movimento. A Bíblia conta que eles estavam ali esperando no cenáculo e nada acontecia. Certamente dia após dia eles estavam ali esperando e nada acontecia. E muitas vezes assim é na nossa vida. O Senhor nos dá uma palavra, o Senhor nos dá uma promessa, e passa dia, vem dia e nada acontece. Mas a palavra para você é: permaneça, fica firme, ainda que você não veja nada, ainda que você não sinta nada, permaneça, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele te falou, vai acontecer. Mas pastora, eu não estou vendo, mas pastora, eu não estou sentindo. Ei, a fé é a certeza daquilo que você não vê, daquilo que você não sente. Você tem a certeza de que aquilo vai acontecer. Isso é fé, é a convicção. Pastora, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada. Mas você tem uma convicção, você tem uma certeza. Isso é fé. E aqueles discípulos, eles tiveram fé. Eles disseram: Jesus disse que viria o Espírito Santo, então eu vou permanecer. Com certeza muitos desistiram, porque nem todo mundo tem paciência de esperar. Nem todo mundo tem paciência de esperar o tempo de Deus. E a pergunta que eu te faço é: você está perdendo as bênçãos de Deus porque você está perdendo a paciência? Ah, está demorando demais. Ei, está tão perto. Está tão perto, deixa eu te falar. Você pode estar a um dia,
do seu milagre. Você só não pode desistir. E a Bíblia fala que aqueles discípulos ficaram. Aqueles discípulos permaneceram. E isso foi capítulo 1. E no capítulo 2, tem aí pra gente, capítulo 2, acho que esse eu não passei. Capítulo 2, versos 1 a 4. Aliás, isso já é um aquecimento, gente. Porque domingo que vem vai ser o domingo do Pentecoste. A Demétria, ou Dimitra, eu conheci ela no passado. Pensa numa americana arretada. Ela sai assim, ó, no meio do culto, andando pelas cadeiras. É doida. Uma profeta poderosa. Deus usou a vida dela no passado para falar muitas coisas que eu estou vivendo hoje. Então venha, domingo que vem. Tá? Ela vai estar das 11h30 e das 6. Mas pode vir das 9 também, que a gente está aqui. Amém? Se você quiser vir das 9 e já ficar para das 11, está tudo certo. Vai dar bom. Porque o tema vai ser domingo de Pentecoste, mas a gente já está aquecendo. Porque nós cremos e nós como pastores desejamos ver uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A gente deseja ver a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, e Ele deseja usar você. Ele deseja fazer através de você. E Atos capítulo 2 diz que no dia de Pentecoste todos estavam reunidos num só lugar. E de repente, vou fazer igual o Vitor Hugo, de repente, e de repente, tem que ser mais poderoso, porque o Espírito Santo está chegando. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Oh, rabababaia, xererereianda, rabababaia. Oh, rababaias. Eu imagino os discípulos, eles começaram a falar em línguas, e certamente eles começaram a pensar: o que está acontecendo comigo? Eu nunca falei essa língua antes. O que está acontecendo comigo? Eu não sei, mas eu sei que é poderoso. E eles começaram, rababaia, chorerere, canta, rababaias. Oh, rabababaia, chorerere, canta, rababaias. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque a presença do Espírito Santo de Deus, ela está disponível para todos. E talvez você pense assim: nossa, mas quem sou eu? Mas nossa, eu já fiz tanta coisa de errado. Nossa, pastora, se eu te contar a minha história, como assim? Será que eu posso ser batizado por esse Espírito Santo? Ei, Jesus, quando morreu na cruz, Ele levou sobre si todos os seus pecados. Todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou. Então hoje, quando Deus olha para você, Ele não vê mais os seus pecados, Ele vê o sangue de Jesus que te purifica. Olha que poderoso. E é por isso que o Espírito Santo é para todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e falaram assim: Jesus, eu errei, eu pequei, mas eu entrego meu coração a Ti.
A partir desse momento, você está habilitado a receber o Espírito Santo de Deus. E eu sei que você já está sentindo essa presença, porque quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, é poderoso, porque a presença de Deus, ela é real. É como um vento, você não vê, mas você começa a sentir. Você não vê de onde ele vem, para onde ele vai, mas você sabe que ele está ali. Essa é a presença do Espírito Santo de Deus. E então, todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí a gente está aqui em Atos 2 e em Atos capítulo 3. A Bíblia fala que Pedro e João, depois desse momento, eles vão para o templo. Olha só que legal. Vão juntos, amigos, andando para o templo. Deixa eu te falar, quando você sai daqui, é muito importante com quem você vai andar lá fora, amém? Não dá para você sair desse momento maravilhoso e quando você vai lá para fora, você se junta com quem? Com quem fala assim, esse negócio de igreja aí, nada a ver. Não, meu querido, minha querida, se junte com pessoas que te impulsionam para Jesus. Caminhe com pessoas que te impulsionem para a presença de Deus. Se junte com pessoas que falam assim, ei, vamos para a igreja. Ai, eu estou cansado. Não, mas vamos para a igreja, porque Jesus vai falar com você. Deus vai falar com você. Caminhe com essas pessoas. Ei, é fundamental na sua jornada você escolher com quem você caminha, porque dependendo de com quem você se aliança, você pode viver a sua promessa ou você pode matar a sua promessa. Você pode viver o seu propósito ou você pode matar o seu propósito. Com quem você se aliança, com quem você caminha, é determinante para saber se você vai viver aquilo que Deus tem para você ou não. Então não pense que, eu posso ser amigo de quem eu quiser, eu posso andar com quem eu quiser, eu posso namorar com quem eu quiser. Não é assim não. É fundamental você escolher pessoas para caminhar do seu lado. Pessoas que vão realmente te impulsionar para aquilo que Jesus tem para você. E a Bíblia fala que Pedro e João, cheios do Espírito Santo. Os caras são famintos, hein? Eu não sei você, eu tô aqui domingo, mas quarta-feira eu já quero vir pro culto fé. Eu tenho sede da presença. Quem aqui tem sede da presença? Aleluia! E Pedro e João, eles tinham sede. Eles receberam do Espírito Santo e falaram assim, vamos para o templo, vamos adorar. E a Bíblia conta que eles estavam a caminho do templo e que naquele templo havia um coxo de nascença, na porta do templo. E aquele coxo estava ali todos os dias, pedindo uma esmola. E certamente Pedro e João já tinham visto aquele coxo muitas vezes. Com certeza Pedro e João já tinham passado por aquele coxo, dado algumas moedinhas para ele, falando, Deus te abençoe. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia Pedro e João estavam diferentes. Naquele dia Pedro e João, eles estavam saindo daquele dia de Pentecoste, onde eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e eles se deparam então com o paralítico. E o paralítico só foi naquele lugar, a Bíblia fala que as pessoas carregavam ele todos os dias na porta do templo, para que ele pudesse pedir uma esmola. E naquele dia ele vira para Pedro e João e ele fala assim, ei, me dá uma esmola, porque eu preciso de um dinheirinho para pagar minhas contas essa semana, eu preciso de um dinheirinho para me manter nesse
esse mês, mas naquele dia. Naquele dia, Pedro e João entrando no templo, e aquele paralítico vira para ele e fala assim: ei, me dá uma moedinha. E a Bíblia fala que Pedro olha para aquele paralítico e fala assim: ei, olha aqui para mim. Ei, paralítico, olha aqui para mim, porque agora eu estou carregando algo diferente. Ei, paralítico, olha aqui no meu olho, porque eu recebi algo diferente. E a Bíblia fala que Pedro olha para aquele paralítico e vira assim e fala para ele: ei, olha só, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu agora te dou. Levanta e anda. E a Bíblia fala que aquele paralítico levantou e começou a pular. Aquele paralítico achou que Pedro e João iam ajudar com uma esmola. Ele só queria uma esmola. Ele só queria pagar umas continhas. Ele só precisava resolver uns probleminhas. Mas naquele dia, ele se encontra com dois homens cheios do Espírito Santo de Deus. E quando Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não vou mais passar pela sua vida para resolver um problema do seu dia. Eu não vou mais passar pela sua vida para resolver um problema da sua semana, do seu mês. Mas a partir de agora, aquilo que eu carrego vai transformar a sua vida por completo. Não, você não vai mais precisar ficar sentado na porta do templo pedindo esmola, não. Porque eu carrego a resposta que você precisa. Porque eu carrego a cura que você tanto precisa. Eu carrego o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Por isso, levanta e anda. Ei, eu vim aqui nesta manhã para te lembrar que você carrega o que a humanidade procura. Porque a gente lê a Bíblia, a gente fala: uau, uau. Mas isso está disponível para você. Isso está disponível para você. Você carrega a resposta que a humanidade precisa. E você sabe de uma coisa? O inimigo, ele sabe. Ele sabe que aquilo que você carrega é muito poderoso. Ele sabe que aquilo que você carrega pode transformar destinos para sempre. Ele sabe que aquilo que você carrega pode mudar famílias, pode mudar vidas. E então ele fala para você: mas quem você pensa que é? Ah não, você está mal hoje. Ih, fica trancado em casa. Ninguém precisa de você não. Você é dispensável. Você não é importante, ninguém sabe quem você é. Você não tem relevância nenhuma.
Você posta alguma coisa na internet e ninguém vê, só tua mãe que curte. E aí você acha que relevantes são aqueles que têm seguidores, relevantes são aqueles que têm dinheiro, mas eu vim aqui para te dizer que relevantes são aqueles que carregam a presença do Espírito Santo de Deus. E essa presença, ela está disponível para você. Essa presença, ela habita dentro de você. Está dentro de você. Aquilo que você carrega é poderoso demais, igreja. Meu Deus, aquilo que você carrega pode mudar destinos, pode mudar famílias, pode curar vidas. Aquilo que você carrega é poderoso demais. E Deus está levantando uma igreja forte na Lagoinha Morumbi. Deus está levantando um povo que entendeu aquilo que carrega, que entendeu o poder que carrega. Não, você não será mais paralisado por esses pensamentos de morte. Shoyakantarababaias. Eu repreendo agora, rakantarababaias. Pessoas que têm pensado em tirar a sua própria vida, pensando assim: mas quem eu sou? Eu não tenho nada, ninguém me ama, eu sou um inútil na sociedade. Deixa eu te falar, existe algo muito poderoso, acessível para você, e está disponível para você. Deus te fala: ei, você é importante, você é precioso, e os céus estão contando com você. Ei, os céus estão contando com você. É poderoso. Aquilo que você carrega é muito poderoso. E talvez você esteja aqui hoje falando assim: nossa, pastora, mas eu me sinto tão incapaz, eu me sinto tão paralisado, com tantos pensamentos, com tantos problemas. Busque, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e Deus, Ele vai cuidar de você. E se preocupa com o seu próximo, se preocupa em ser luz neste mundo, se preocupa em ajudar alguém, pelo amor de Deus, se preocupa em levar essa verdade. Se a partir de hoje você tomar uma decisão e falar assim: eu não vou mais viver a minha vida para mim mesmo, mas eu vou viver para levar essa verdade, para levar aquilo que a humanidade procura. Ah, meu querido, se você decidir isso, nessa manhã eu te garanto que todos os seus problemas serão resolvidos. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vive ao contrário. A gente passa a semana inteira se preocupando com os nossos problemas. E o reino de Deus? Eu estou muito ocupada. E Deus está falando: não, é ao contrário. Trabalha para mim. Cuida das pessoas. Como que eu posso fazer isso, pastora? Abre um GC na sua casa. Comece a receber as pessoas dentro da sua casa. Comece a abençoar as pessoas dentro da sua casa. E você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Porque você parou para viver, você parou de viver para você mesmo, e você passou a viver para o reino. E quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todas as outras coisas. Você pode ficar de pé no seu lugar. Ei, existe uma presença poderosa disponível para você. João capítulo 14, 17 fala assim: esse é o Espírito da verdade.
o mundo, olha só, gente, o mundo não o pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e ele estará em vocês. Ei, você carrega aquilo que a humanidade lá fora procura. Pelo amor de Deus, quantas pessoas estão buscando cura? Quantas pessoas têm feito anos e mais anos de terapia? Eu não sou contra a terapia, tá? Maravilhoso, muito importante. Mas terapia nenhuma traz aquilo que só Jesus pode trazer. Terapia nenhuma faz aquilo que só Jesus pode fazer. A terapia, ela vai te ensinar a lidar com a dor. Jesus, ele vai te curar da dor. E é isso que está disponível para você. E talvez você pense assim: nossa, eu quero isso. Como é que eu faço? Como é que eu faço para carregar esse poder? Como é que eu faço para ser usado assim? Ei, pelo amor de Deus, se você soubesse o quanto isso é poderoso, preste atenção, todo lugar que você fosse, você ia estar lá no ônibus, sentado, você olhar para a pessoa, ia virar para ela assim: você já ouviu falar de Jesus? E às vezes é tudo que aquela pessoa precisa ouvir. Mas a gente está muito ocupado com os nossos problemas. Mas hoje você vai decidir viver para o reino, porque você entendeu que aquilo que você carrega é muito poderoso. Aquilo que você carrega restaura famílias. Aquilo que você carrega cura enfermidade. Sim, pelo poder do nome de Jesus, neste tempo, enfermos têm sido curados. Pessoas de câncer, pessoas com depressão, pessoas com problemas que os médicos dizem não tem mais solução. Hoje Jesus está curando. Hoje Jesus está fazendo. E Ele deseja usar você. É você. E aí você pensa: mas como é que eu posso ser usado assim? Só existe uma maneira, tá? Não é curso, não são livros. É uma maneira, é simples, é fácil. Você só precisa reconhecer, se arrepender dos seus maus caminhos e entregar o seu coração para Jesus. A partir deste momento, você está habilitado a receber o Espírito Santo de Deus. E Ele deseja habitar dentro de você. Se você está aqui neste lugar nessa manhã e deseja receber esse Espírito Santo, eu quero que todos vocês agora coloquem a mão no seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos e que você faça essa oração comigo. Fala assim: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego o meu coração a Ti. Jesus, eu que um dia me afastei dos Teus caminhos, eu volto hoje. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Ainda com seus olhos fechados, para que nada nem ninguém tire a sua atenção. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você, de maneira muito corajosa, eu vou te fazer essa pergunta e no 3 eu quero que você levante a sua mão. Se você fez essa oração
pela primeira vez na sua vida, ou de repente você já fez essa oração um dia, mas você se afastou por decepções, por cansaço, por frustrações, mas hoje você deseja renovar a sua aliança com Jesus, eu quero que no 3, de maneira muito forte e corajosa, você levante a sua mão, porque Deus deseja usar você para esse tempo. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, ou se você deseja voltar para Jesus, eu quero que no 3 você levante a sua mão. É no 1, é no 2, é no 3. Se você é essa pessoa, levante sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe aqui no meio, Deus te abençoe aqui na segunda fileira, Deus te abençoe aqui na terceira fileira. Aleluia, Lagoinha, Morumbi, aplauda o nome de Jesus. Se você levantou a sua mão, eu quero que de maneira corajosa você venha aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Pegue os seus pertences e venha aqui na frente em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Jesus está mudando a sua história. Ei, a partir de hoje você nunca mais será o mesmo. A partir de hoje você será cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, vem, 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 vem. É hoje que Jesus vai mudar a sua história. É hoje, aleluia, rababaias. Aleluia. Continua aplaudindo, Lagoinha Morumbi. Ei, se você levantou a sua mão, vem aqui na frente. Se levantou a sua mão, vem aqui na frente. Tenha coragem. Tenha coragem. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Se seu coração está queimando e você deseja vir, vem, vem. É hoje que Jesus quer mudar a sua história. Ele quer te encher, Espírito, 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 que desce. Vem como em Pentecostes, enche-me de novo. A partir de hoje, essas pessoas estão habilitadas a receber o Espírito Santo de Deus. E eles serão agentes transformadores. Serão usados para curar e serão usados para restaurar. Porque é para isso que nós somos chamados, amém? Ei, igreja, eu quero te encorajar. Você que está me ouvindo, preste atenção. Você que tem Jesus, eu quero te desafiar no próximo domingo. Você pensar quem é a pessoa que você vai trazer para esse lugar. Existe alguém que você conhece que precisa viver essa realidade. Ei, não se cale mais. Eu quero te desafiar a você orar e você vai perguntar: Espírito Santo de Deus, quem é a pessoa que eu vou trazer no próximo domingo? E você vai orar a semana toda por essa pessoa. E eu declaro que essa pessoa vai estar aqui na frente, porque você se permitiu ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Se existe mais alguém que precisa tomar essa decisão e se sente tímido, se sente envergonhado, mas está com o coração queimando, quer vir aqui na frente, tem mais alguém? Você fala assim: ai meu Deus, se ela chamar mais uma vez eu vou. Aí eu chamei mais uma vez. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que deseja tomar essa decisão hoje? Fala assim: eu preciso ir lá. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Olha aqui para mim, a Bíblia fala que existe uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. E se existe festa no céu, tem festa aqui na Lagoinha Morumbi também.
Nós vamos contar até 3, e quando eu contar até 3, você vai virar e você vai ver essa grande família. Nós somos uma família. E como toda família, olha só, existem pessoas imperfeitas, ok? O único perfeito nessa casa é Jesus. Mas nós queremos abraçar vocês, nós queremos caminhar com vocês e ajudar vocês a viver essa realidade. Em nome de Jesus. Vamos lá, Lagoinha Morumbi! 1, 2, 3, bem-vindo ao novo! Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Só tenho mais um pedido para você, me dá 3 minutinhos do seu tempo. Eu queria pedir para todos vocês que estão aqui na frente, seguir aquela placa amarela. Enquanto você sai, a igreja aplaude, até o último sair. Não sai ninguém, deixa eles saírem primeiro. 3 minutinhos, é coisa rápida. Não para de aplaudir, Lagoinha, vamos aplaudir. Aleluia, festa no céu, festa na Lagoinha Morumbi. Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, aleluia. Esse foi o nosso primeiro encontro. Agora às 11h30 começamos o nosso segundo culto. E à noite às 18 horas, uma outra palavra. Venha estar com a gente aqui, vai ser incrível. E na quarta-feira, culto fé, o pastor Vitor Hugo vai estar com a gente. Ele me ligou essa semana, para nossa surpresa, e falou assim, ele me chama de gordinho. Ele falou, gordinho, eu posso estar no Morumbi quarta-feira? Porque depois que eu sair do culto, eu vou para Guatemala. E dá tempo de eu pregar no Morumbi. Você pode me receber? A gente pode receber o profeta Vitor Hugo aqui? Aleluia! Então venha estar com a gente. Que Deus abençoe a sua semana, o seu domingo em família. Aproveita, paga o almoço para alguém. E que você viva a melhor semana da sua vida. Pai, em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, que nós carregamos a resposta que a humanidade precisa. Por isso, ó Pai, que essa semana possamos andar pelas ruas, onde quer que nós estejamos, que onde passarmos, que os enfermos sejam curados, que os opressos sejam libertos. Pai, que em nome de Jesus possamos viver a realidade da Tua palavra, que é a verdade. Por isso, eu despeço o povo na Tua paz, eu abençoo cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, um excelente domingo e uma ótima semana a todos vocês. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Your